Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo agora que eu estou fazendo para vocês, eu vou falar sobre as associações de resistores. Mas eu não vou necessariamente fazer os exercícios, e sim vou dar as características de cada associação, porque eu acho que isso é bastante importante para a gente dar sequência ao nosso material, às nossas aulas. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos começar pela associação em série. Então, vamos lá. Associação em série. Quais são as características dessa associação? O que acontece quando eu faço essa associação? Lembrando que a gente está trabalhando com circuitos resistivos, ok? Ou seja, só possuem resistores. Mas para todo e qualquer circuito eletroeletrônico, as informações que eu vou passar agora, elas são válidas, tá bom? Então eu posso usar as informações que agora a gente vai falar do circuito série, circuito paralelo, até do circuito misto, a gente pode e deve utilizar para todo e qualquer circuito eletroeletrônico, tá bom? Tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Claro que existem ali algumas adaptações, né, de um para outro, mas os conceitos básicos que eu vou passar agora, eles podem e devem ser utilizados para qualquer situação em circuitos eletroeletrônicos. Fechou? Então, bora lá. Na associação série, o que a gente tem? A gente tem lá resistores ligados em série. Que esse último resistor agora ficou feio, hein? Vamos apagar ele. Tudo bem que nenhum deles está bonito, mas vamos lá. Né? Então, nós temos aí resistores associados em série. O que significa associar resistores em série? Significa ligá-los fisicamente uma sequência, tá? Num encadeamento, ou seja, um na sequência do outro. A corrente, quando ela entrar aqui deste lado, ela vai ser obrigada a passar por todos os resistores que estão envolvidos no circuito. A mesma corrente. E aqui, então, a gente já tem a primeira característica. A corrente, vou até anotar aqui, ó, é a mesma em todos os elementos. E aqui eu saliento o termo mesma. Eu não disse de mesmo valor, porque eu posso falar que duas coisas têm o mesmo valor, mas são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando da mesma corrente. Os mesmos elétrons que passam aqui no R1 vão passar pelo R2, vão passar pelo R3. Então, é a mesma corrente. Essa é uma característica bem forte de um circuito em série. Tá? Então, a corrente é a mesma para todos os elementos. Primeira característica. Vamos para a segunda. Então, vamos de novo desenhar aqui o nosso circuito em série. Tá? De novo, eu tenho aqui os resistores 1, 2 e 3. Só que aí a gente vai falar agora da tensão. Tá? O que acontece com a tensão? Lembrando que tensão é aquela força que impulsiona os elétrons para gerar corrente, né? Tudo mais. Sendo essa força, né? Sendo essa tensão uma força, ela vai fazer o quê? Quanto maior for a resistência, maior deverá ser a tensão. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a resistência, menor será a tensão. A tensão a gente representa por uma flecha ao contrário, assim, do sentido da corrente, meio curvadinha, como eu estou desenhando agora ali, tá? Então, assim, a gente representa a tensão no desenho, no esquema, certo? E aí vamos dar até aqui o nome VR1, VR2 e VR3, ou seja, tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, tensão no resistor 3. Em um circuito em série, a tensão, ela vai, né, a gente tem duas frases importantes. A tensão ela vai depender do valor do resistor. Então, a tensão em cima de um resistor depende do valor desse resistor. Portanto, não necessariamente serão iguais, ou seja, as tensões em um circuito em série não necessariamente serão iguais, tá? Nem tampouco a tensão nos resistores será igual da fonte, ok? As tensões em um resistor, né, num circuito em série, a não ser que tenha um só resistor. Se eu tiver dois ou mais resistores envolvidos num circuito em série, a tensão não vai ser igual da fonte.
O que vai ser igual da fonte? A soma de todas elas. Então, vamos na primeira característica, que a tensão total, que a tensão da fonte, é igual à soma de todas as tensões envolvidas no circuito. Tá? Então, tá ali, ó, eu representei assim. Em um circuito em série, né, então, a nossa primeira característica da tensão, em um circuito em série, a tensão da fonte, a tensão total, é igual à soma de todas as outras tensões envolvidas no circuito. Ok? Está ali a equação para vocês verem. Certo? Essa é a primeira característica. A segunda característica, as tensões, dessa eu vou escrever a frase. As tensões, elas dependem do valor do resistor. Então, do valor, vamos subir aqui, do resistor. Ou seja, aquilo que eu disse ainda há pouco. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Quanto menor a resistência, menor a tensão. Tá? E a gente também, deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada, soma das tensões, tensão igual, não, era isso. Então, são as duas características importantes da tensão em um circuito em série. Que a soma de todas as tensões envolvidas no circuito vai ser, tirando a fonte, né? Vai ser igual ao valor da fonte, ou seja, o valor da fonte, a tensão total, é igual à soma das outras tensões envolvidas no circuito. E a segunda característica da tensão é que as tensões vão depender do valor do resistor. Quanto maior a tensão, quanto maior o resistor, maior a tensão. Quanto menor o resistor, menor a tensão. Beleza? Essa seria a segunda característica. E a terceira característica tem a ver com a terceira do circuito todo, né? Tem a ver com os resistores. A gente já falou da corrente, a gente já falou da tensão e agora vai falar da resistência. Tá? Então vamos lá falar da resistência no circuito em série. Então nós temos aí de novo os três resistores. Óbvio, gente, que isso daqui eu posso levar em consideração quantos resistores tiverem no circuito. Não são só três. Vai ser tantos quantos vocês acharem necessário. Tá bom? O que a gente chama de resistência total ou resistência equivalente, que é o nome técnico, é a soma de todos os valores dos resistores envolvidos no circuito. Lembrando que isso é série. Tá? Até vou subir ali a tela. Olha lá. Ó. Nós estamos falando de uma associação de um circuito em série. Ok? Vamos voltar lá. E no caso dos resistores, né, para eu determinar a resistência equivalente, que é a resistência total, eu tenho que somar todos os valores dos resistores envolvidos no circuito. Beleza? Então, recapitulando bem rapidinho. Num circuito em série, a corrente é a mesma para todo mundo. A tensão vai depender do valor do resistor. E se eu somar as tensões, vai ter que dar igual à fonte. E a resistência total, a resistência equivalente, é a soma de todos os resistores. Essas são as características mais básicas. Claro que a gente acaba tendo ali outras envolvidas, mas eu diria que se vocês souberem essa com bastante cuidado, com bastante atenção, vocês com certeza já têm muito conhecimento de um circuito em série. Beleza? Vamos para o circuito paralelo. Então, bora lá. Vamos escrever aqui, vamos separar. Depois, gente, vocês vão ter disponível tanto o vídeo quanto esse material escrito, tá? Eu vou tentar disponibilizar os dois para vocês. Então, agora a gente vai para o paralelo, certo? Bom, no circuito paralelo é óbvio que as coisas mudam um pouquinho em relação ao série. Então, vamos falar primeiro, como a gente começou lá da corrente, vamos falar da corrente também no circuito paralelo. Então, desta vez, o que eu faço? Eu tenho que desenhar o circuito conforme é a ligação paralela. Notem a diferença, isso eu já vou explicar também. No circuito série, a gente tinha resistores sequenciais, um na sequência do outro, ou seja, a corrente era obrigada a passar por todos. A mesma corrente passava por todos os elementos, todos os componentes. Já aqui, num circuito em paralelo, aqui R3, quando eu insiro uma corrente nesse circuito, notem que essa corrente ela vai se separar. Cuidado aqui, ela não vai se dividir por igual, a não ser que
todos os resistores sejam iguais. Todos os resistores têm o mesmo valor. Do contrário, a corrente vai se separar ali de acordo com o que for necessário, de acordo com o valor do resistor. Tá, eu já até dei spoiler da próxima característica, mas bora lá. Então, no caso da corrente, num circuito em paralelo, ela vai se separar. Então, para cada resistor, eu terei o seu valor de corrente. E notem que são correntes diferentes. Eu entrei com a corrente total aqui, tá? Que era a corrente máxima do circuito, aquela que estava a fonte fornecendo. Quando essa corrente chegou nesses nós aqui, nessas junções, a gente chama de nó, né, na eletrônica. Quando ela chegou nesses nós, a corrente começou a se separar. Um pouco dessa corrente total veio aqui e transformou-se em um outro pouco que sobrou da corrente total veio e foi 2, e o que sobrou ainda virou 3. No final das contas, essas correntes elas vão chegar aqui do outro lado e elas vão se somar todas, vão se juntar todas e forma novamente a corrente total. Então essa é a primeira característica, a gente já escreve aqui, ó. A corrente total, ela é a soma de todas as correntes envolvidas num circuito. Lembrando que eu estou falando de um circuito puramente paralelo. Ou seja, o circuito inteiro é paralelo, como está ali desenhado, né? Como está aqui, ó, desenhado para vocês. Ok? Então é puramente paralelo. Isso aqui, obviamente, só vale para um circuito puramente paralelo. Tá? Repetindo, a corrente total é a soma de todas as outras correntes envolvidas no circuito. Lembrando que a corrente total é aquela que a fonte fornece. Beleza? Bom, seguindo aqui a nossa sequência, vamos falar da tensão agora. Então, vamos redesenhar o circuito aqui paralelo. Vamos redesenhar ele aqui. E aí isso é importante vocês saberem, inclusive, as características físicas, né, da diferença entre o circuito série e o circuito paralelo. Aqui eu tenho o R1, o R2 e o R3. Beleza. Vamos colocar uma fonte aqui. Tá? Liguei a fonte ali no circuito. Vamos ver que essa fonte é V. Ok? Bom, notem uma coisa. Este ponto aqui, ó, que eu estou agora ali, eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C, aqui embaixo ponto D, ponto E e esse último ponto F. Ok? Eu quero que vocês, né, notem isso, olhem, observem que o ponto A está diretamente ligado no positivo da fonte. Lembrando que o positivo é o traço maior, negativo é o traço menor. O ponto B está diretamente ligado ao ponto A, que está diretamente ligado ao positivo da fonte. O ponto C está diretamente ligado ao ponto B, que está diretamente ligado ao ponto A, que está diretamente ligado ao positivo da fonte. Então, notem que A, B e C, os três estão diretamente ligados ao positivo da fonte. Ok? Ponto D, diretamente ligado ao negativo. Ponto E, diretamente ligado ao ponto D, que está ligado ao negativo. O ponto F está ligado no ponto E, que está ligado no ponto D, que está ligado diretamente ao negativo. Também peço que percebam que os pontos D, E e F estão diretamente ligados ao negativo da fonte. Então, notem que os três pontos lá em cima, A, B e C, estão juntos, ligados ao positivo. Os três pontos lá embaixo, D, E e F, estão juntos, ligados ao negativo. Então, essa é uma grande característica do circuito em paralelo. Qual é? Que a tensão 1, no resistor 1, então vamos desenhar ela aqui, ó, fazer assim, ó. V1, aqui V2 e aqui V3. Então, a tensão V1 é igual a V2 é igual a V3 e todas elas, na realidade, são iguais à tensão da fonte, que é a tensão total. É a mesma tensão. Então, aqui, ó, vou pôr até aqui a frase. Então, ó, as tensões, as tensões nos resistores são as... Opa! Ih, o que eu fiz aqui? Volta lá. Desculpa, gente.
Então, são as mesmas que a da fonte. Bom, eu sei que aqui a concordância aqui do português não ficou a melhor coisa do mundo, mas é que eu quero que fique bem claro que a tensão V1 é a mesma que V2, é a mesma que V3, que é a mesma que a tensão total. Lembra que eu falei lá da corrente que era a mesma, diferente de mesmo e mesmo valor? Né? De valor igual ou ser a mesma? Aqui é o caso. É a mesma tensão. Tá? Exatamente o que eu estou medindo na tensão total, que é a fonte, é a mesma no resistor 1, 2 e 3. Então a gente pode e deve fazer essa afirmação que as tensões são as mesmas, né? São iguais. Beleza? Então essa é a segunda característica em relação ao circuito paralelo. A terceira é em relação à associação, à resistência equivalente. Então vamos desenhar aqui novamente o nosso circuito em paralelo com R1, R2 e R3. Lá no circuito série, para eu determinar a resistência equivalente, eu tinha que somar todas as resistências, correto? Já no circuito em paralelo, eu tenho que fazer uma continha um pouquinho mais elaborada. A resistência equivalente é igual, faz um traço bem grande, um travessão, coloco um lá em cima, e aqui embaixo eu vou colocar 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Opa, esse saiu estranho. Pronto. Então, aqui nós temos a equação, deixa eu pôr a minha câmera mais para cá, aqui nós temos a equação, digamos, oficial da resistência equivalente de um circuito em paralelo, tá? Ah, professor, porque tem um atalho. Tem o atalho. O atalho seria esse daqui, tá? Vamos lá. O REC é igual a R1 vezes R2, tudo isso dividido por R1 mais R2. Ok, é um atalho válido, mas ele só vale, então, ó, só vale para dois resistores. Se eu tiver três resistores, que é o caso do nosso circuito, eu vou ter que fazer, digamos, vamos supor, R1 com R2, faço essa conta aqui, o resultado vou fazer com R3, só então eu terei a resposta equivalente, né? A resistência equivalente. É válido? É, só vai ter que fazer uma conta a mais no mínimo, tá? Compensação, com a tal da equação, digamos, oficial, que é essa daqui, eu faço uma conta só. Mesmo porque vocês têm calculadora. Joga tudo na calculadora. Lembra lá que eu já mostrei para vocês, uso de parênteses, essas coisas? Usa aquilo. E aí vocês fazem uma conta única, a calculadora resolve o problema de vocês. Beleza? Vamos recapitular então o paralelo. O paralelo, ele tem a seguinte característica. Corrente. A corrente total é a soma de todas as outras correntes. Beleza? E aqui vem, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Ok? Então tá. Tensão. A tensão é a mesma para todos. Eu não disse de mesmo valor. É a mesma mesmo. É a mesma tensão que sai da fonte e a mesma tensão que está em cima de todos os componentes. Lembrando que ele é puramente paralelo. Já a resistência equivalente, a gente tem que fazer essa formulazinha, essa continha aqui um pouquinho longa, mas que a calculadora resolve muito facilmente com o uso de parênteses, para a gente achar a resistência total, a resistência equivalente. Até existe o atalho, mas lembrem-se que o atalho só serve para dois resistores de cada vez. Mesmo que eu tenha lá 1 milhão de resistores, ok, eu faço dois, depois o resultado com mais um, resultado com mais um, até fechar lá no 1 milhão. Fechou, meus caros? Ah, bom, tem o circuito misto, né? Que a gente não falou. Então vamos falar aqui rapidinho. O circuito misto, na realidade, o próprio nome está falando. Então vamos pegar aqui, misto. O circuito misto, o nome está já denunciando para a gente. O que ele é? Misto. É uma mistura das duas análises. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos pegar na realidade 4 resistores, só para vocês terem uma noção. Ó, então tem aqui 4 resistores, R1, R2,
R3 e R4. Em relação às características de corrente, tensão, resistência, seguem as informações que eu acabei de passar para vocês. Se ele estiver em série, segue tudo do série. Se ele estiver em paralelo, segue tudo do paralelo. Mas vamos olhar para esse circuito que está agora aqui embaixo. Eu peço que vocês reparem em relação ao R2 e o R3. Alguns de vocês vão falar, tá, pessoal, mas o R2 está em série com o R3. Não. Ah, então o R2 está em paralelo com o R3? Não, também. Eles só estão conectados, mas não necessariamente estão nas características do série ou do paralelo. Por exemplo, vamos lá então R2 e R3. Será que a mesma corrente que passa por R2 vai passar em R3? Acho que não. Por quê? Porque se eu passar uma corrente em R2, quando essa corrente chegar nesse nó aqui, ó, vamos chamar de nó A, né, e esse aqui embaixo, nó B, quando a corrente chegar no nó A, ela vai se separar. Um pedaço dela vai para o R3, um pedaço dela vai para o R4, até posso falar que aqui é o I3 e aqui é o I4, ou seja, a corrente que passa no resistor 3 não será a mesma que passa no R2. Portanto, eu não posso afirmar que eles estão em série. Entende? E eu estou falando da mesma, tá, gente? Pode ter o mesmo valor? Até pode, mas eu estou dizendo que é a mesma, tá? Lembra dessa característica. Ah, então tá bom. Então eles estão em paralelo agora, né? Vamos lá, vamos ver. Pergunto, será que a tensão em R2 é a mesma que R3? Provavelmente não, né, gente? Por quê? Porque só se for uma incrível e absurda coincidência de valores. Mas se a corrente I3, que é a corrente que passa no resistor 3, é diferente da corrente que passa no resistor 2, tá? A tensão vai ser diferente também. Ah, não, professor, eu fiz ali um cálculo para ser a mesma. Ela tem o mesmo valor. Lembra da diferença? E essa diferença que é o que manda no circuito para a gente determinar se ele é série, paralelo ou até mesmo misto. Certo? No mais, o misto segue todas as características que a gente viu lá em cima, do série e do paralelo. Fechou? Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Vou escrever aqui, ó. Eu agradeço muito a atenção de vocês, ok? Tenham uma boa estudada, refaçam os exercícios. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês em algum momento. Um abraço, bons estudos para todos.